É John Milton Moraes, mostrar aqui uma nova brincadeira minha aqui. Eu resolvi ser cervejeiro também e preparei aqui. Hoje eu vou fazer minha primeira cerveja. Pensei se registrava ou se não registrava, mas tem que registrar, senão, mesmo que eu não vá colocar online, mas fica registrado, senão o momento passa e eu não tenho registro nenhum, né? O que eu tenho aqui de material preparado já? É uma panela de cervejeiro com torneira, tá? É uma panela de 15 litros e tal, para fazer uma receita de 10 litros. Essa peneira aqui, eu até amassei aqui as beiradinhas para poder prender aqui, porque eu vou usar o método BIAB, que é Brew in a Bag, que é no saco, né? Então era para poder, quando retirar o saco, colocar em cima dessa peneira, para ele escorrer e fazer a lavagem dos grãos do BIAB através disso, mas já não vou fazer isso, já mudei de planos. Eu estudei bastante antes de fazer essa primeira leva, e eu vou fazer uma parada assim mais trabalhosa e vamos ver o que dá, na intenção de produzir uma cerveja mais clara, com menos turva e tal. Eu vou fazer recirculação, tá? Pela torneira, vou deixar o saco, o BIAB, vou recircular aí, sei lá, pelo menos umas 30 vezes o mosto, lá na fase final da mostura, e depois, no final, vou escoar ele todo, vou tirar o saco, tá? E aí, depois de lavado já, né? Vou tirar o saco, vou lavar normal, igual se estivesse fazendo com filtro, com bazuca e tal e coisa. Vou lavar, vou escorrer, usar a cama de bagaço para poder filtrar, cama de cereais, sei lá como é que chamam. Isso é tudo muito novidade para mim, mas eu andei estudando bastante. Então, vou escorrer para o meu fermentador, que é esse aqui. Está limpinho aqui, sanitizado, mas nessa fase não tem grande problema, porque ainda é antes da fervura. Depois que eu escorrer tudo, eu vou tirar o saco para aquela bandeja, para esse pote aqui, só para não fazer muita sujeira, e vou voltar a servir para a panela o mosto para ir para a fase de fervura, tá? O que eu tenho? Panela, né, de fervura. Tem uma outra panela grande aqui que é para ferver, esquentar a água para lavagem, não é bem ferver, né? Tem ali o malte, tá? É uma APA, tá? É uma APA, uma Pale Ale, uma American Pale Ale, que é uma receita de iniciante, mais fácil. Eu não vou me aventurar a querer fazer nada muito avançado, né, nessa primeira cerveja, embora esteja cheio de viadagem aqui para fazer um negócio, pensando aqui numa porção de processos que é um bocado ambicioso. Vocês vão notar, quem entender um pouquinho disso vai ver que eu tô sendo bem criterioso aqui com algumas coisas e inventando aqui algumas coisas que eu não sei, pode dar maior erro, pode dar maior besteira, mas vamos ver. O saco aqui na frente é o BIAB, tá novo, limpinho e tal coisa, como vai antes da fervura também não tem grande problema, embora eu sanitizei toda essa bancada aqui do fogão com álcool 70 antes de colocar as coisas, mas até é um bocado desnecessário. Tem aqui a água mineral, tá? 20 litros, eu devo usar aí 15 litros, vou botar 10 na mostura e depois 5 para lavagem, tá? Meu balde fermentador com a torneira, aquele outro ali para me dar um apoio, né? Essa peneira já não vou mais usar, como já tinha dito ali antes. E aqui tem as minhas coisas auxiliares. Começando lá de trás, uma jarrinha graduada para medir as coisas. Tem um copinho ali que é só para eu usar, porque eu não tenho uma proveta, então vou usar esse potinho aqui que era do termômetro como proveta para o densímetro. Até já fiz uma marca ali com o marcador do nível de mosto que eu tenho que colocar. Aqui do lado está um densímetro, tá? Um mini densímetro que vai de 1000 a 1060, se não me engano, ou 1000, é isso? Bom, tem que ver aqui. Não, 1060, é isso mesmo, de 1000 a 1060. Um airlock novinho aqui. Isso tudo aqui também já foi sanitizado, embora, mais uma vez, fora o airlock que vai depois no fermentador, né, que tem que ser realmente sanitizado. Eu vou sanitizar de novo. As outras coisas que vão na fervura não tem grande problema. Depois tem um outro copo ali que eu vou usar para fazer a ativação do meu fermento, né, a diluição do fermento.
Tem ali um pratinho, iodo 2%. Tem um termômetro ali com uma sonda que eu vou usar aqui provavelmente para me ajudar numa experiência que eu vou fazer aqui em relação tanto na mostura quanto bom, agora eu acho que eu vou usar só na mostura. Eu já vou reler, que eu tomei até notas para não errar. Uma escumadeira para tirar espumas, o termômetro cervejeiro. Tem aqui uma pá, né, próprio cervejeiro. Essa parada que eu comprei é um aerador, daqueles de torneira, de encaixar, que eu vou usar no final aqui do processo da transferência já para o fermentador, que vai ser por gravidade para aerar, né, e tal. Mas eu vou botar isso aqui, porque além de aerar, né, que é a ideia, ele fazer aquela espuminha igual quando a gente tem na torneira, já vai me ajudar na aeração. Além disso, a redinha é capaz de segurar alguma partícula, tá? Álcool 70, tem ali para sanitizar, uma balança, né? Tem um fermento aqui que é o S05, tenho lúpulo Columbus, 10 gramas de Columbus e 10 gramas de Cascade, tá? E tenho o Irflock. Como é que eu pretendo fazer essa parada? Eu pretendo, né? É uma receita de Pale Ale da Tobril, de 10 litros, já veio moída, tá? Então foi moída normal. Isso, se eu tivesse um moedor, ia morrer mais fino por causa de ser BIAB e ter aí uma eficiência melhor, né? Eu vou fazer uma panela de 15 litros e tal, com a torneira, né? Vou fazer recirculação, já falei essa parte toda. Eu anotei aqui, ó, as paradas, mas eu já falei isso tudo. Está tudo na cabeça, né? Tem um detalhe que eu li bastante, é que a temperatura da mostura, se for aí naquela que é a clássica dos 68 graus, é uma mostura clássica, vamos dizer assim, uma temperatura de conversão clássica. Mas também existe quem faça a conversão a uma temperatura mais baixa, que vai produzir mais açúcares fermentáveis. E aí a cerveja fica com menos corpo e com mais álcool no final. Tá? Eu não estou querendo arriscar isso, né? Não vou fugir aqui da receita, do tradicional numa primeira receita. Não vou fazer a mostura toda a 50 e tal graus, a 50 graus, não lembro nem qual é a temperatura exatamente. Não vou fazer isso para não arriscar. Mas eu vi tem um rapaz que grava muitos vídeos. Você me desculpa, cara, me amarro nos seus vídeos, me amarro em você, mas não gravei seu nome. Se eu lembrar depois, na edição eu digo, caraca, que furo, hein? Que ele esquenta a água e tal, coloca o malte, dá aquela mexida e não sei o que mais. Quando chega na temperatura de mostura, ele desliga o fogo, fecha a panela e diz que não mexe mais. E não liga mais fogo. E diz que quando ele mediu e tal, na prática dele, como a tampa está fechada, perde pouca temperatura e a conversão ele vai controlando, e às vezes com 40 minutos, com 30 minutos já tinha feito 70% da conversão, com 40 minutos já tinha feito praticamente toda a conversão. Eu registrei isso e pensei, cara, isso aí pode acontecer de ir baixando a temperatura nesse tempo. Se não for uma redução assim muito drástica da temperatura, de repente está uma coisa aí no meio do caminho daquela mostura tradicional, a 68 graus ali controlados, e essa tal mostura com a temperatura mais baixa, que produz mais açúcares fermentáveis e menos outras coisas que não sei nem dizer o que que vai ter uma cerveja com um pouco de menos corpo. E por quê? Porque uma Pale Ale é uma cerveja aromática e tal, né? Uma cerveja com corpo, com sabor e não sei o que mais. Eu ainda por cima tenho aqui uns lúpulos maravilhosos. Eu, por acaso, particularmente gosto de lúpulo, porque eu morei fora do Brasil, tomei muita cerveja lupulada, sabe? Mesmo cerveja comercial lá onde eu morava era um pouco mais lupulada do que as cervejas aqui. Um pouco mais é favor, era bastante mais lupulada do que as cervejas comerciais daqui. Então, eu pensei, cara, se eu conseguir fazer ela com um pouco menos corpo, um pouco menos amargor também, isso ainda não falei sobre isso, mas a minha ideia também já é um pouco menos amargor do que o tradicional. Talvez eu vou fazer aí vai ser uma APA, uma American Pale Ale, já alterada, já não é
aquela tradicional. Por quê? Porque eu vou tentar esse processo que o colega faz de desligar o fogo, só que aí por isso é que eu tenho um termômetro ali que eu vou colocar lá dentro do mosto e vou deixar e vou ficar monitorando a temperatura. Cara, se o cara chegar a 60 graus, eu até anotei isso aqui, eu vou botar ali nos 68 e tal e vou deixar. Quando chegar aos 60 graus, eu vou ver quanto tempo levou. Dependendo do tempo que levou, eu vou acender novamente o fogo para voltar a elevar a temperatura, para não correr o risco de parar de converter, de ir para uma temperatura muito baixa, né? Ou não, ou se já estiver no final do tempo, e ao mesmo tempo também vou fazer teste com o iodo, que também está aqui, que é para saber o que está acontecendo. Se eu estiver no final da conversão, não, é conversão que fala? É conversão, eu acho, né? Não é converter o amido em açúcar, né? Se eu estiver no final da conversão, estiver no final do tempo, e a cerveja o mosto estiver com 60 e poucos graus, não tiver baixado tanto, tiver com, imagina, 65, 64, eu vou deixar, vou fazer igual ele fez. E talvez já influencie a eu ter mais açúcares fermentáveis, por a temperatura estar mais baixinha um pouquinho. Bom, depois disso eu vou fazer uma coisa que pouca gente faz, né, nesses B&AB, essas receitas mais bobas, vamos dizer assim, né, iniciantes, mas eu vou fazer um mash out, tá? Deixa eu ver aqui. Como é? Vou botar 78 graus, né? Tava vendo se eu tinha colocado alguma coisa aqui ainda no meio do caminho. Vou fazer o mash out. Vou colocar 78 graus, vou desligar e vou deixar descansar ali uns 10 minutos para desativar as enzimas que convertem a parada aí, o amido em açúcar, né? Isso tudo na intenção de não extrair tanino, tá? Que dá tanino, se não me engano, dá astringência, eu acho que é isso. Bom, mas o tanino, eu tenho ideia de tanino ser ácido, ardido, sei lá, amargo, qualquer coisa assim. Bom, mas eu vou evitar, que eu já ouvi falar, que são dicas, eu já assisti 1 milhão de vídeos, né? Então eu vou fazer o mash out para ver se evito extração de tanino. Depois, nesse meio tempo, eu vou fazer recirculação, tá? Pois é, eu não sei se vai dar certo, porque eu quero fazer recirculação, então a minha temperatura vai baixar. Eu não sei se eu vou fazer essa recirculação já depois de já ter convertido quase tudo, mas se tiver que ser, a única coisa que vai acontecer é que vai demorar pra caramba, vou ter um monte de trabalho, né? E de repente para a próxima eu não vou ter esse trabalho todo, mas não vai fazer mal se baixar a temperatura, eu fazendo recirculação, porque ainda vai para fervura depois, né? Já extraiu o açúcar e tal, e a recirculação que eu vou fazer é na intenção de filtrar, tá? Como eu disse, eu vou fazer cama de sedimentos ali, de cereais, né? Deixar o B&AB ali e fazer a parada manual e tal, escorrer pro fermentador, para depois que eu terminar, tirar o saco do B&AB, limpar a panela se for preciso, voltar a botar o mosto e partir para a fervura. Na fervura, o que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, eu quero tentar fazer uma APA, embora seja uma cerveja de característica específica, né? Não é uma cerveja, é uma cerveja aromática e saborosa, né? Tal. Já vou tentar produzir mais açúcar fermentáveis, e agora na fervura o que eu vou fazer? Eu não vou colocar, eu deveria colocar o Columbus, né, o lúpulo de amargor, nos 60 minutos e deixar o Columbus durante toda a fervura. Eu vou colocar só metade do Columbus nos 60 minutos, tá? Aí, para tentar não ficar tão amargo. Depois, nos 30 minutos, eu vou colocar a outra metade, né, mais 10 gramas de Columbus. Depois, quando tiver faltando uns 10 minutos para o final da fervura, eu vou colocar metade do Cascade, tá? E no minuto 0, na hora que eu desligar o fogo, eu vou colocar o restante Cascade. Talvez eu divida essa metade Cascade aí para mais para o final do que o primeiro, assim, embora eu não tenha muita certeza que o Cascade é bem perfumado, mas eu não tenho noção, é bem forte mesmo. Quem nunca viu o lúpulo, cara, é muito cheiroso, mas é bem concentrado, né? Um saquinho aqui, 10 gramas para fazer 10 litros de cerveja, depois no final vai estar bem diluído, não vai ficar tanto assim. Eu ainda queria fazer, pensei em não colocar o lúpulo direto lá dentro para não fazer suspensão,
mas não vou fazer não. Depois disso vou fazer já no final da fervura eu vou preparar a levedura, né? Hidratar a levedura, agora eu falei o nome certo. E depois vou fazer o Whirlpool, não é assim, não sei se é assim exatamente a pronúncia, mas fazer aquele redemoinho. Vou resfriar o mosto e hoje, especialmente, ainda estou com uma situação, vou ter que levar lá no meu tanque para resfriar o mosto. Já não gostei muito assim da ideia, mas é o que eu vou fazer, que na minha pia aqui não vai dar muito certo. Então eu vou levar lá no meu tanque para resfriar o mosto, com água e com gelo e não sei o que mais, tá? Por lado de fora da panela, claro. Vou voltar para cá, sanitizar novamente fermentador, torneiras, o filtro aerador e vou vazar por gravidade daqui da bancada direto para o balde de fermentação lá no chão, tá? Para poder entrar ar. Depois vou inocular, vou fechar o balde, sanitizar o meu dedinho, vou tapar o buraco ali do airlock e vou dar uma sacudida no balde com o dedo tapando ali, depois sanitizo depois ali o buraquinho, colocar o airlock, que vai ser com álcool 70 graus, e eu vou levar para um cooler. Eu até comprei uma geladeira para isso, porque a geladeira aqui de casa ela tá dando aí 1 grau, 2 graus, não ia ficar muito frio para fermentação, não tem condição de usar a geladeira de casa, e inclusive ela não tem espaço. E eu comprei uma geladeirazinha velha para usar para fermentação, só que não chegou ainda o controlador, o termostato digital, e aí eu tô com medo da geladeira ficar muito fria. Como a gente está no inverno, a temperatura aqui está 20 e pouquinhos graus e tal, eu vou experimentar, pelo menos agora no início, colocar no isopor, fiz um furinho na tampa do isopor, como alguns também ensinam a fazer, e vou colocar a pedra de gelo ali, e medir a temperatura. Mais uma vez vou usar aquele termômetrozinho que eu comprei para essas coisas assim, para saber como é que está a temperatura ali dentro do isopor, sempre colado, vou colar no balde, né, sem precisar abrir o isopor sequer, tá? E vou trocando ali o gelo, e ao mesmo tempo a geladeira eu comprei ontem, mas eu vou ligar ela, limpei ela hoje, minha mulher limpou para mim, fez esse favor, e vou ligar essa geladeira hoje ou amanhã, e vou deixá-la sem nada lá dentro na temperatura mínima, né? Ou na temperatura máxima nesse caso, né? Mais alta, e vou medir que temperatura está dando lá dentro. Pô, imagina se der ali uns 18 graus, será muita sorte, e aí eu ponho lá dentro e paro com o negócio de isopor e gelo e não sei o que. Mas eu, como não faço a menor ideia de que temperatura a geladeira vai dar regulada para o mais quente, mas eu suponho que vai ser bem mais baixo do que 18 graus, então talvez eu faça essa fermentação aí até chegar ao termostato e eu converter a geladeira, eu faço a fermentação no isopor. Beleza? Depois da fermentação vou maturar e eu vou ver se eu consigo encaixar nessa minha geladeira aqui, que já está dando aí 1, 2 graus. Se não der para eu botar aqui, eu vou ter que ir lá mexer na outra geladeira para ela mexer lá no termostato, né? Nessa altura já vou ter o termostato, botar ela para gelar 1 grau, para fazer aquela maturação a frio, tá? Ainda vou dar uma lida nisso de novo, porque não sei se posso fazer aí uns outros períodos de temperatura, né? Para fazer aquele resfriamento mais no final, para sedimentar tudo. Vou usar no meio, na fervura aí, no final, não sei se é no final, vou dar uma olhada aqui, antes de começar aqui o processo, vou dar uma olhada novamente nos vídeos que eu assisti, para ver qual é a hora de eu colocar o Whirlpool. E vou usar aí 1/4 desse comprimido, ou meio. Acho que eu vou usar meio, porque disseram que 1/4 é suficiente, mas vou usar meio, é 10 litros só. Também disseram que posso até usar um inteiro, mas não vou usar inteiro não, vou usar meio, tá? Para ver se ele flocula ali as proteínas e as paradas para poder descer tudo e eu produzir uma cerveja menos turva. Então estou tentando fazer tudo muito direitinho, tá? E já documentei aqui esse início, vou ver se eu tiro aqui algumas coisinhas, já ficou enorme, olha, mas vou ver se eu tiro aqui algumas imagens aqui no meio do processo e ver o que dá, se eu vou registrar isso, se eu vou depois postar ou não. Valeu, abraço para vocês, vou começar aqui a faina. Já devem ser que horas? São 5h36.
Hoje eu vou terminar lá pelas 11 horas da noite, sei lá, nem sei. Vamos ver. Um abraço aí e até logo. Eu vou registrar outras fases aqui desse processo. Um abraço.